Olá, tudo bom? Eu sou Natanael Oliveira e hoje eu estou gravando esse vídeo para responder algumas perguntas que eu tenho recebido. Enquanto eu comecei a responder algumas perguntas e outras pessoas começaram a fazer essa mesma pergunta, eu pensei, não, vou gravar um vídeo, vou falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que existem mais pessoas interessadas nesse assunto, então eu acho que vai ser interessante. E essas respostas, você que está vendo um pouco o tempo desse vídeo, deve estar um pouco preocupado, eu não vou ter tempo de assistir agora. Não se preocupa. Continua trabalhando, continua navegando e fica só ouvindo. Depois você volta aqui, deixa o seu comentário e a gente vai batendo aí esse papo sobre esse assunto, tá? Então, umas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho recebido bastante é... Na verdade, muitas pessoas que não trabalham com a internet hoje fazem essa pergunta, mas outras pessoas que estão no mercado também fazem. Então, vale a pena trabalhar com internet hoje? Está valendo a pena? É o melhor caminho? Como que eu faço para dar os primeiros passos? Enfim, muita gente que não trabalha hoje com digital, que não trabalha hoje com internet, que trabalha em diversas áreas, quando começam a ter esse primeiro contato, então tem esse questionamento. E aí é inevitável, né? No e-mail do e-book, para quem fez o download do e-book, é só na prática, e está acompanhando alguns e-mails, eu conto um pouquinho dessa história em alguns e-mails. Mas eu vou contar agora rapidamente um pouco dessa história para contextualizar e para mostrar o porquê que eu acredito e tenho certeza que não somente vale a pena trabalhar com a internet hoje, como eu acho que é vital, é necessário. Quem hoje não está se preparando para trabalhar com a internet, para estar no ambiente digital, eu ficaria bem preocupado, tá? Então vamos lá. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, 3 anos e meio mais ou menos, eu trabalhava como consultor empresarial vendendo planos telefônicos. Tá? Na verdade, eu era vendedor de planos telefônicos para empresas. Antes, na época, eu estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda, estava mais ou menos no 5º semestre, eu acho, 5º, 6º semestre. E, na verdade, eu trabalhei muito tempo com comunicação visual também. Trabalhei com impressão digital, trabalhei com design gráfico e tudo, enfim. Trabalhava no ambiente de impressão digital, era de comunicação, mas surgiu uma oportunidade de trabalhar na área de vendas. Na verdade, o meu irmão, ele era supervisor de vendas de uma empresa de telecom e ele me convidou para trabalhar como consultor. O salário era bom, a comissão era bem interessante, então eu topei. Mesmo não sendo na minha área, topei o desafio pensando também na questão do retorno financeiro que eu poderia ter. E fui. No começo era muito bom. Foi muito bacana porque chegava, tinha um agendamento, eu já sabia quais os clientes eu ia visitar, existia uma pessoa que agendava minhas visitas, então eu chegava lá, tinha uma ferramenta no smartphone, eu chegava, olha, você vai visitar essas empresas, fazer uma escala de visitas, então eu sabia que eu ia primeiro nessa empresa, depois ia falar com essa pessoa, depois ia falar com outra pessoa em outra empresa, então era tudo muito bem organizado, eu não precisava prospectar muitos clientes, a grande maioria eram agendamentos. Então eu já sabia com o que eu ia falar. Isso era muito bom, facilitava muito as minhas vendas. Eu chegava, antes de ir para o cliente, eu já identificava qual o problema que ele tinha, o que eu poderia melhorar na empresa dele, eu já chegava com uma proposta personalizada. E eu já negociava e já fechava os contratos. Mas, um dado momento, houve uma definição que os consultores não teriam mais um agendamento certo. Eles precisariam entrar em contato com as empresas e para marcar suas próprias visitas. Ou seja, resumindo, tinha que bater de porta em porta. Tinha que fazer telemarketing. Agora você imagine vender plano telefônico hoje no Brasil, você oferecendo, você ligando, você marcando agendamento, você batendo de porta em porta na empresa. Então as minhas vendas começaram a cair, eu comecei a ter muita dificuldade para prospectar. Na verdade eu tinha muita vergonha mesmo, sabe? Eu não conseguia falar, eu não tinha uma boa abordagem, eu tinha muita dificuldade em fazer esse primeiro contato, essa prospecção. Foi quando aí eu percebi o seguinte, que sempre alguém me ligava, alguém passava meu telefone, alguém entrava em contato comigo, era totalmente diferente. Quando a pessoa me encontrava, a venda acontecia de uma maneira muito mais fácil. Por quê? Porque a pessoa já estava com aquela necessidade, a pessoa já estava buscando aquilo. Então era muito mais fácil a venda. Então eu pensei o seguinte, bom, se eu conseguir aumentar a quantidade de pessoas que entram em contato comigo, que me ligam, eu vou aumentar minhas vendas naturalmente. Foi quando eu comecei a pesquisar e comecei a lembrar o seguinte, poxa, na internet devem existir pessoas que pesquisam por esse produto, que pesquisam por esse serviço. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri uma ferramenta no Google chamada Ferramenta de Palavra-Chave AdWords. E quando eu descobri essa ferramenta, conheci
vários nomes do marketing digital, conheci algum material e comecei a ler sobre o assunto. E eu fiquei completamente maravilhado quando eu descobri que existiam milhares de pessoas na minha cidade que estavam pesquisando pelo meu produto, que estavam pesquisando pelo meu serviço. Foi quando, então, eu decidi começar a... Primeiro, eu tinha que ter um site, eu tinha que ter pelo menos um blog para fazer algo para que eu conseguisse me posicionar. Na época, o Twitter estava estourando. Então, eu criei um Twitter, já coloquei o telefone, já coloquei tudo e comecei a aprender a fazer blog. Vou pular um pouquinho essa parte que no e-mail vocês vão acompanhar com mais detalhes. Mas resumindo, eu consegui criar um site, comecei a estudar as técnicas de SEO, comecei a aprender e fiquei em primeiro lugar para algumas palavras-chave. Mas em primeiro lugar, eu não recebia contatos, eu não estava conseguindo converter. E aí continuei estudando técnicas de conversão, questão de usabilidade, questão de você conhecer quem é o seu persona, quem é o seu público-alvo. E aí eu comecei a implementar algumas estratégias e aí com o tempo eu comecei a receber muitos contatos através desse site. Chegou um dado momento em que eu ia para o escritório, participava da reunião, voltava para minha casa, ficava no meu quarto, em frente ao computador, recebendo e-mails, montando propostas, enviando por e-mail. O cliente aceitava, escaneava o contrato, o cliente assinava, mandava o contrato de volta e eu ia deixar na empresa. Passei alguns meses fazendo isso. E olha, foi muito bacana mesmo, muito mais lucrativo. Eu não precisava estar rodando, não precisava ficar na empresa esperando e, bom, foi muito bom. Então, por que eu falo isso? Por que eu uso o exemplo de um trabalho totalmente offline, totalmente venda, porta a porta, que você consegue ter uma possibilidade online? Por que eu quero dizer que vale a pena online? Porque o seu público está lá. O seu público ele está presente na internet. Então, se você quer impactar o seu público na internet, você tem uma série de canais que você pode fazer isso. A grande questão é que hoje, o meu negócio não é online. Eu tenho aqui uma loja que não vende online. A pessoa tem que chegar na minha empresa. Isso não é problema. As pesquisas apontam que grande parte dos usuários, eles pesquisam na internet e depois eles se dirigem ao ponto físico. Se dirigem ao ponto comercial. Então você impacta o consumidor desde a internet. Quando ele for para a pesquisa... Olha, aquela história de você chegar num local e olhar 10 lojas, 15 lojas comparando o preço, não é assim que funciona. As pessoas olham onde? Na internet. As pessoas pesquisam na internet. Muitas pessoas vão querer comprar na loja física, com certeza, mas elas vão ser impactadas no digital. Então, eu falo sobre o mercado para agora falar do profissional. Quando eu comecei a trabalhar com internet, sem trabalhar com internet, ou seja, eu utilizava a internet para potencializar os meus negócios, eu estava tendo ótimos resultados. Chegou um dado momento onde eu tive que tirar o meu site do ar, porque ele acabou superando, em alguns termos, o site oficial da empresa. E eu, como consultor, tinha um outro site, e aí eles me convidaram gentilmente para que eu retirasse meu site. Mentira. Na verdade, eles falaram que eu tinha que tirar, que o meu site era pirata, enfim... Me ameaçaram logo, tira esse site do ar, o negócio vai ficar feio pro seu lado. Tirei do ar, sem maior problema, tirei, pronto. Obviamente, as minhas vendas caíram absurdamente. Minhas vendas caíram muito. E eu me vi obrigado a fazer o quê? Voltar a bater de porta em porta. Voltar a ligar para os clientes. Voltar a fazer telemarketing. Era a única solução que eu tinha, porque eu não poderia mais usar a internet para vender aquele produto, para vender aquele serviço. Foi quando um dia eu fui visitar um cliente que ele não pediu para ser visitado. Eu cheguei lá e já tinha algumas informações sobre a empresa dele. Cheguei lá, ele me deixou um bom tempo esperando e quando ele me atendeu, ele foi muito grosso comigo. E, na verdade, ele só aceitou me atender porque ele tinha a intenção de fazer uma reclamação e não estava conseguindo fazer. E aí eu peguei ele no mau dia, vamos dizer assim. E aí ele desabafou tudo ali, jogou tudo em mim e praticamente me expulsou da empresa. Falou assim, essa tua empresa aqui, esse teu serviço não é bom e eu não pedi nem para você estar aqui, você está oferecendo esse serviço, não quero, enfim. Bom, saí muito chateado daquele cliente. Eu lembro que eu entrei no carro e já com lágrimas nos olhos, eu fiquei bem chateado mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu falei, olha, não quero isso. Não é isso que eu quero para a minha vida profissional. Ter que ficar... de certa forma, me humilhando para oferecer um produto, para oferecer um serviço, para um cliente que
não quer nesse momento. Por mais que eu tinha certeza que ele precisava, por mais que eu tivesse certeza que a empresa dele ia se beneficiar daquilo que eu estava apresentando, ele não queria, ele não estava disposto. Então era um cliente que ele não estava no momento propício para a conversão. Mas na minha abordagem ativa, eu visitei ele sem ter um cliente preparado, sem ter um cliente qualificado. E aquilo me deixou muito, muito, muito chateado. Eu fiquei realmente muito triste de, poxa, eu tenho que passar por isso para fazer uma venda, mas o produto vai resolver o problema. Enfim, e aí eu falo o seguinte, eu não quero mais isso. Eu quero ser encontrado, eu quero fazer algo diferente. E ao mesmo tempo, eu já não estava feliz com aquele trabalho específico, porque eu estava falando de planos telefônicos. A minha formação era de marketing. Nessa época eu já estava formado, tinha acabado de me formar em publicidade e propaganda. Então eu queria trabalhar na área, mais especificamente na área do digital. Só que nessa época eu não tinha experiência nenhuma em agência, eu não tinha trabalhado em nenhuma agência. A minha experiência eu tinha trabalhado vários anos na área de comunicação visual e agora eu estava vendendo planos telefônicos. Então qual era o currículo que eu poderia apresentar para qualquer empresa para mostrar que eu poderia gerar qualquer tipo de resultado na internet? Então eu não tinha histórico, eu não tinha currículo para isso. E, obviamente, eu enviava uma tentativa de currículo, de enviar para as agências, mas eu não tinha nenhuma resposta. Cansei de enviar currículo para a agência, de tentar mostrar que eu tinha um case, que eu tinha feito algo bacana, mas as pessoas olhavam. Se duvidar, muitos nem sabiam o que era o SEO de fato. Então eu comecei a tentar buscar emprego em agências tradicionais. E também eu não tinha nenhuma experiência para mostrar. A única coisa que eu fazia era direção de arte e fazia pouco, e ruim. Tá, vai. Eu quebro um galho no design, não é o meu forte, está longe de ser meu forte. Então eu não tinha nenhuma experiência, eu não tinha qualificação para trabalhar com internet. Mas eu tinha uma experiência positiva que eu falei o seguinte, bom, eu consegui gerar negócios para mim. Eu consegui aumentar minhas vendas utilizando essas estratégias. Eu acho que eu posso ajudar outras pessoas nisso. Foi quando então eu comecei a criar o meu blog. Fiz o meu blog, nathanaeloliveira.com.br, e eu comecei a contar um pouco dessa experiência, comecei a dar dicas, comecei a aprender muito. Na verdade eu estudava e ao mesmo tempo eu aplicava no meu blog. Estudava e aplicava no meu blog e comecei a ver os resultados acontecendo. Comecei a fazer vários cursos, comecei a participar de vários eventos e comecei a conhecer pessoas, enfim. Comecei então a falar o seguinte, olha, eu comecei a dar dicas, na verdade eu comecei a dar dicas para alguns empresários que entravam em contato comigo pelo próprio blog e começou a dar certo. E eu comecei a ver que as visitas estavam dando certo. Foi quando eu falei o seguinte, olha, agora eu vou prestar esse serviço. Eu vou ajudar outras... Na época eu colocava como o seguinte, eu vou ajudar a tua empresa a melhorar o posicionamento no Google. Esse era o discurso, porque eu tinha conseguido com o meu site para vender planos telefônicos, estava conseguindo com o meu blog e a proposta era que eu ia conseguir com outros clientes. E aí surgiu o primeiro cliente, surgiu o segundo cliente e estava dando certo. O resultado estava acontecendo. Eu começava a implementar as estratégias, começava a produzir o conteúdo, então nessa época eu fazia tudo. Muitas vezes eu criava o site para o cliente WordPress, fazia a parte de homepage, escrevia conteúdo, enfim, fazia um monte de coisa e começou a dar certo. Começaram a ter resultados. E foi muito bacana isso. Porque eu vi que realmente estava validado. Eu tinha ali um produto e eu tinha agora uma área de conhecimento. Eu tinha uma área em que eu poderia falar o seguinte, olha, eu tenho um conhecimento nesse ponto aqui específico. Nessa época, eu lembro que foi o boom das mídias sociais. Foi a época em que o Facebook começou a realmente bombar, o Twitter estava bombando. Na época o Instagram ainda nem tinha. Enfim... E eu lembro que ao mesmo tempo que eu estudava muito a questão das mídias sociais e que eu falava, poxa, isso é muito bacana, eu estudava, escrevi muitos artigos sobre mídias sociais. No meu blog, a grande parte dos artigos de maior audiência são de mídias sociais, por ser um assunto mais buscado. Mas eu lembro que eu olhava para o mercado e eu pensava o seguinte, poxa, tem tanta gente falando sobre mídias sociais, mas eu não vejo muita gente falando sobre SEO. E eu não vejo muita gente falando do SEO em uma abordagem mais estratégica, uma abordagem mais algo de marketing. Porque eu não era programador, eu não tinha um background de programação. Antes de fazer a faculdade de publicidade, eu fiz um semestre de informática, né?
Nem cheguei a concluir o semestre, na verdade, foi algumas cadeiras. E eu tive um pouco desse background na parte de programação, mas muito pouco. Depois, com o tempo que eu fui aprendendo mais, que eu fui entendendo mais sobre HTML, CSS, PHP, depois que eu fui amadurecendo um pouco esse conteúdo. Mas quando eu comecei, na época que eu era vendedor, eu não entendi absolutamente nada. Eu fui entendendo o quê? Os conceitos, o processo de indexação, como que o Google funcionava, quais os algoritmos, o que é que ele levava em consideração. Então eu não entendia da parte de programação. Então eu via muitas pessoas falando o seguinte: programação, código, isso, técnica, mas poucos falando de estratégia. Lembra quando eu falei que eu consegui posicionar o site, mas eu não tinha resultados, porque eu estava vendo só a técnica, estava esquecendo da estratégia. Se os dois não estiverem ligados, você simplesmente tem a técnica, consegue posicionar, mas você não consegue gerar uma boa experiência para o teu usuário, não vai adiantar de nada, tá? Então, quando eu fiz isso, quando eu comecei a aplicar inteligência de mercado, estratégia, após o posicionamento, após gerar a visibilidade, os resultados aconteceram. Bom, depois disso tudo, comecei a fazer o trabalho, enfim, depois veio a agência, depois começou o trabalho e aí deu tudo certo. Mas quando as pessoas me perguntam se vale a pena trabalhar com internet, eu lembro o seguinte, eu já comentei isso várias vezes. Quando eu comecei a trabalhar com SEO especificamente e comecei a compartilhar com alguns amigos ou algumas pessoas, falo o seguinte: olha, eu estou aqui estudando SEO, estou gostando, quero me dedicar. Muitos olhavam para mim e falavam o seguinte: Nathanael, legal, mas aqui em Fortaleza você não vai conseguir muita coisa. Aqui em Fortaleza hoje você não vai conseguir muita coisa porque as pessoas nem entendem, não sabem nem o que é isso. As pessoas não sabem nem falar SEO. Imagina entender. Então, cara, você tem que ir para São Paulo, você tem que se dedicar lá, não dá. E eu ficava muito chateado com aquela situação, porque eu falava: poxa, será que eu tenho que realmente sair de Fortaleza, mas internet é algo tão integrado? Enfim, realmente foram muitas dificuldades, realmente questão de mercado, paradigmas culturais mesmo, de compreensão, de entender, mas eu busquei seguir em frente e continuar fomentando sobre o assunto. Bom, hoje tenho a agência, né, nós trabalhamos com clientes de praticamente todo o Brasil. Quando eu falo Brasil, eu falo as regiões Sul, Sudeste, enfim, boa parte do Brasil atendemos, mas hoje existe já uma célula, existe uma estrutura que ela está realmente em São Paulo, porque São Paulo realmente o mercado é avançado, realmente o mercado já está entendendo mais sobre a importância. Então, em maio, por exemplo, no último mês, palestras que eu realizei em São Paulo, depois que eu comecei a mercado em São Paulo, realmente é uma outra visão, não dá para comparar em termos assim, de amadurecimento de mercado, mas cada região específica. Então, eu conheci algumas pessoas do interior, não só no interior do Ceará, mas interior de outras regiões, que eles falam: olha, aqui na minha cidade é muito difícil, Nathanael. E eu falo: eu sei que é difícil, eu já passei por isso, eu passo por isso. Nosso mercado não está consolidado, nosso mercado está em evolução, ainda é muito incipiente, é muito novo tudo isso. Então todos os mercados vão ter dificuldades. Então, independente de ser São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, enfim, tem oportunidade para trabalhar com internet e vale muito a pena. Mas, se alguém falar assim, alguém perguntar: é fácil? Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Muitas pessoas estão vendendo, muitas pessoas estão comprando a ideia de que é fácil ganhar dinheiro trabalhando com internet, de que é fácil ganhar dinheiro na internet. Isso não existe, pessoal. Esqueçam essa história. Esqueçam isso de dinheiro fácil. Não existe. E esqueçam também, na verdade, não coloquem o dinheiro como a primeira, como a primícia, dizer assim. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, de um serviço prestado, de ajudar as pessoas. Ajude primeiro, que o resultado vem depois. Então essa é a resposta da primeira pergunta. Se vale a pena trabalhar com a internet? Vale muito a pena. Eu indico toda e qualquer pessoa. Todo negócio hoje você pode chegar e fazer um modelo que ou você utiliza a internet para gerar negócio, ou você consegue levar esse negócio para a internet. Existem alguns nichos específicos que realmente, na minha visão, ainda é um pouco complicado. Mas existe uma série de oportunidades para que você possa utilizar a internet para gerar relacionamento com o seu público, para ser encontrado, para não precisar ficar lá vendendo. Não, gera relacionamento, mostra como você é relevante, mostra como você pode ajudar o seu público, e aí sim vai gerar algum tipo de conversão.
A segunda pergunta é, Nathanael, quais são as principais dificuldades, quais são os principais desafios que alguém que quer trabalhar com internet enfrenta? Olha, eu acho que se eu pudesse colocar, são vários desafios, tá? Vários benefícios, mas também vários desafios. Mas acho que um dos pontos principais que você deve prestar atenção quando você quer trabalhar com internet, primeiro, capacitação. Não adianta nada você chegar e falar o seguinte, legal, eu já sei mexer no Twitter, sei subir um vídeo no YouTube, sei fazer isso. Eu já sei o que é uma meta tag, eu já sei o básico do SEO. No último vídeo eu falei sobre isso. Esquece essa história de básico. Esquece. Se você não for para a questão da excelência, de buscar ser o melhor naquela área, de buscar aprender, de buscar cada vez mais fazer algo mais eficiente, você vai ficar para trás muito rápido. Então esquece essa história do básico. Primeira questão da capacitação, não é tão fácil hoje a capacitação no sentido de que a questão prática. Por quê? Porque muitas pessoas falam, legal, quero trabalhar com internet. E começam a estudar e já falam, mas não tem oportunidade, as pessoas não querem dar emprego. Ou não, muitas vezes, alguns anos atrás, as pessoas se ofereciam para trabalhar gratuitamente, sem receber, para aprender. Hoje as pessoas querem receber um salário alto para aprender. Elas não estão capacitadas ainda e elas já querem começar recebendo um alto salário. Então, precisa entender o seguinte, você precisa ter qualificação. Não estou falando aqui, antes que alguém pense nisso, não estou falando aqui que eu concordo que as pessoas trabalhem de graça. Não é isso. As pessoas devem ser remuneradas, as pessoas devem receber incentivo financeiro para o aprendizado também, estagiários principalmente. Mas a questão é, você precisa estar se capacitando para que você possa ser cada vez mais valorizado. Então, essa é a primeira questão, capacitação. E você vai ter que investir para se capacitar. Você vai ter que comprar livro, você vai ter que comprar curso, você vai ter que assistir palestra, você vai ter que pagar por uma hospedagem no seu servidor, porque você vai colocar um blog no ar, porque você vai praticar. Não adianta você ficar só lendo se você não tem um blog para escrever, se você não tem uma fanpage para administrar, uma página para administrar. Então não adianta. Mas uma das maiores dificuldades, e aí eu lembro um pouco o artigo que eu escrevi sobre como vencer o medo, é exatamente essa questão, que você deve estar pensando o seguinte, olha, legal, eu quero trabalhar com internet, mas quer dizer que a principal dificuldade é só a questão da capacitação? Tudo bem, eu sou esforçado. Não. Você na internet, quando você quer ser um profissional da área, muitas vezes você vai se expor. Você vai fazer isso que eu estou fazendo agora, você vai mostrar, você vai se mostrar para o público, você vai mostrar a sua opinião, você vai falar sobre o seu conteúdo, você vai argumentar sobre qualquer assunto que seja. E é nesse momento que você dá a sua cara para a web, que você está sujeito a receber críticas, receber comentários negativos, a pessoas que vão olhar para você e vão falar assim, cara, eu não gosto desse cara, eu não fui com a cara dele. Isso vai acontecer sempre, isso vai acontecer. Você não vai conseguir agradar todo mundo, existem pessoas que não vão gostar do seu trabalho. Mas o mais importante é o quê? Você manter o foco, você manter o direcionamento, você manter o desejo de fazer o melhor. Então muitas pessoas começam, recebem uma crítica, um comentário negativo, alguma coisa aí, se retraem, ficam com medo. Às vezes você vai errar, eu erro, todo mundo erra. Você erra em uma estratégia, você faz algo errado que não dá certo, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão jogar pedras. Mas a questão é, você erra, reconhece o erro, reconheça que você errou, eu errei nessa estratégia, eu errei. Errei tentando acertar, mas eu errei. E vá e continue tentando. O importante é você siga em frente. Então, muitas pessoas começam a trabalhar com internet, começam a se expor um pouco. Esse mercado é muito complicado, esse mercado tem muita vaidade, esse mercado tem muito ego, as pessoas criticam bastante. Isso é verdade, acontece. Mas existem pessoas maravilhosas trabalhando na internet. Você vai conhecer pessoas fantásticas, pessoas que você fala, poxa, que pessoa abençoada, que pessoa bacana. Aquelas pessoas que você tem prazer de conversar, prazer de ser amigo. Você vai conhecer pessoas maravilhosas. Então esqueça ali aqueles 10% de pessoas que simplesmente vão querer só te agredir. Pense nas pessoas que vão agregar com você, que vão agregar na sua vida. Tá bom?
Então, a maior dificuldade, não vejo nenhum desafio, é mais um desafio no sentido de que você tem que se capacitar. E olha, não é uma capacitação que você faz um curso e você está preparado. É uma capacitação diária. Todos os dias, busque aprender. Todos os dias, estudar. Não pode parar de estudar, de testar. E, pessoal, esquece essa história de segredo. Ah, Natan, me diz aí qual é o segredo disso. Cara, não tem segredo. Não tem segredo. O segredo é fazer a coisa certa. O que não é um segredo. Porque qual é o conceito de segredo? Aquilo que poucas pessoas sabem e guardam essa informação e só contam para os seus. Um direcionamento aberto, que todo mundo sabe, é faça a coisa certa que você vai ter um resultado bom, um resultado positivo. No vídeo, quando eu falo sobre conteúdo relevante, o que é que eu falo? Que aquilo que o homem planta, isso também ele vai colher. Ou seja, faça algo bom para as pessoas, faça um bom trabalho, plante boas sementes que você vai ter um bom resultado, um bom fruto. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem que falava mais ou menos o seguinte: olha, você pode escolher a semente que você vai plantar, mas você é obrigado a colher o fruto. Você pode escolher até a hora de plantar a semente, mas você é obrigado a colher o fruto. Ou seja, até o momento em que você vai fazer algo, que você vai falar algo, que você vai produzir algo, você pode escolher. Mas depois que você fez, produziu, lançou, agora você vai colher os resultados. Por isso que é tão importante, antes de dar a cara, antes de querer falar qualquer tipo de assunto, você ter um background, uma capacitação. O problema é que muitas pessoas têm tanto medo da crítica que elas se anulam, elas ficam no seu canto. Então por isso que eu escrevi um artigo falando sobre as 5 pedras de Davi, falando sobre a questão da superação, questão de você buscar as capacidades, você trabalhar com o que você já tem, com as suas ferramentas. Exatamente por isso que existem pessoas de extremo talento que simplesmente se anulam por medo de possíveis críticas. Por medo de, as pessoas não vão gostar. Faz. Feito é melhor do que perfeito. Vai lá e faz, vai lá e tenta. Não é tentar de qualquer forma, mas é tentar, é buscar, fazer. E vai lá e tenta. Então se hoje você está com medo, não sei se eu vou trabalhar com internet, cara, vai. Vai fundo. Tem um livro que é muito bom que fala isso. Vai fundo. Trabalha com o que você gosta, vai fundo. Então vai dar um medo? Vai dar muito medo. E não é pouco. Não é pouco. Hoje, eu falo isso, né? Hoje como empresário, hoje tendo uma empresa e fazendo essa gestão, eu descobri o que é ter medo. Quando você é funcionário, o único medo que você tem, na verdade são 2, que a empresa vai decretar falência e você não vai receber os seus direitos, ou que por algum motivo você vai ser demitido. Então o que é que muitas pessoas fazem? Eu vou fazer aqui o básico para não ser demitido, mas não vou fazer nada além, por quê? Porque eu não ganho para isso. Muitas pessoas vão falar isso. Eu não ganho para isso, então eu vou fazer só isso. Eu ganho isso, então eu vou fazer só isso. Então, muitas pessoas ficam isso. Mas quando você é o dono do negócio, quando você está ali buscando, você sabe o que é ter medo. Você sabe o que é ter receio. Você sabe o que é você querer fazer um investimento, ver a empresa crescer. Você sabe o que é buscar. Só que o conceito de empreendedor ele não é somente para quem tem empresa. É para um funcionário, para um profissional que quer empreender dentro da empresa dele. Então, você vai ter medo, vai ter dificuldades? Vai. Mas, segue em frente, cara. Fé em Deus que vai dar tudo certo. Vai em frente. Mas tenha fé com planejamento. Saiba se programar para ir seguindo os seus planos, tá bom? Bom, e a terceira e última pergunta, e eu já vou falar um pouco mais da parte técnica do SEO, tá? Então, é mais uma pergunta que eu recebi até de alguns alunos que participaram do meu curso, participaram de algumas palestras. Eles falaram, não, vamos lá. Cara, qual é o melhor caminho, como dar os primeiros passos? E eu gosto de dar muito esse conselho, tá? Não é um conselho nem extenso. Essa resposta aqui, deixei por último que eu respondo rapidinho. Primeiro, se você quer aprender SEO, você tem que entender o seguinte. Quando hoje as pessoas falam SEO, as pessoas estão falando o quê? Posicionar o seu site no Google. Legal. Mas se você entende o SEO simplesmente como uma técnica que vai posicionar o seu site no Google, isso aqui é só um pouquinho do que é o SEO. Você deve ter uma compreensão das técnicas de SEO como o quê? São técnicas e estratégias para utilizar os mecanismos de buscas para gerar negócio para a sua empresa. Então SEO é marketing.
ok? Gravem isso. SEO é marketing. É utilizar as técnicas de SEO para gerar mais negócio para sua empresa. Gerar relacionamento. Então, muitas pessoas falam o seguinte, legal, a parte técnica, tem isso, tem aquilo. Vamos lá. Se você quer aprender SEO, você vai ter que fazer na prática. Você vai ter que estudar e você vai ter que praticar. Então, um conselho que eu posso dar para você é o seguinte. Primeiro, se você não tem um blog, você vai criar um agora. Ou pega um blog de uma parente, um amigo que tem uma loja, alguma coisa. Você vai ter que produzir conteúdos, você vai ter que testar a indexação desse blog, desse site. Então, um livro que eu indico é o livro A Arte de SEO. Todo mundo indica esse livro. Esse livro é muito bom. Ele vai te dar ali uma boa parte do que você precisa entender da parte técnica. Eu vou te indicar ler a diretriz de qualidade do Google. Você precisa entender quais são as diretrizes para webmasters. Você precisa entender. E aí, para falar um pouquinho sobre essas dicas, eu lembro um pouquinho do curso que eu faço, que é o curso Os 4 Passos para posicionar sua empresa no Google e aumentar suas vendas. O primeiro passo, ele fala sobre entender como o Google funciona. Então, se você é um profissional que quer trabalhar com SEO, você precisa entender como o Google funciona. Você precisa conhecer os algoritmos, saber quais são as diretrizes, saber quais os fatores que influenciam no posicionamento, ficar por dentro das últimas atualizações, testar e vai vendo o que é que está dando resultado, seguir. Mas isso é o básico, isso é o que todo mundo sabe, é o feijão com arroz, são as regras que todo mundo já conhece. Na segunda, que é a questão das palavras-chave, você já quer entender como o seu público pesquisa, é o segundo passo, você já vai para uma abordagem mais de pesquisa de mercado, algo mais mercadológico, de você entender quais são as intenções, quais são a busca, o que as pessoas querem, como é que elas estão pesquisando. Para isso, você possa utilizar as palavras-chave corretas. Então, um livro que vai falar bem sobre a questão de pesquisa de palavras-chave, de planejamento de palavras-chave, é o livro da Marta Gabriel, SEM e SEO, dominando o marketing de busca. Muito bom esse livro. Ele vai te dar uma dica de planejamento de pesquisa de palavras-chave. A Marta Gabriel foi muito feliz, ela é muito boa, né? Ela é muito boa e esse conteúdo é muito direto, é muito didático. Ele mostra, olha, faz o planejamento de palavras-chave, aplica aqui os 4 P's de marketing, faz um planejamento. Tem um livro dela também, o Marketing na Era Digital, que é muito bom. Esse livro vai te dar um bom embasamento, tá? Bom, e aí, quando vai para o terceiro passo, a gente está falando de produção de conteúdo, a gente está falando de produzir conteúdo utilizando essas palavras-chave e produzir um conteúdo que ele seja de fato relevante para o seu público. E aí você precisa realmente buscar, entender de técnicas de escrita, técnicas, criação de títulos atrativos, mas você precisa buscar, principalmente, eu brinco muito com isso, tá? Eu brinco que, antes de tudo, antes de aprender SEO, quem vai produzir conteúdo para a web tem que saber muito bem de português. Mas não português que eu falo regra gramatical em si, óbvio que tem que entender, mas eu falo de comunicação através de um texto, de como se comunicar, de como criar um texto que ele tem uma sequência que as pessoas vão se interessar, de criar um texto que ele seja leve, criar um texto que seja agradável à leitura, à compreensão. Então isso tudo é importante, porque você vai agradar o público e vai fazer com que ele volte ao seu site, que ele passe mais tempo no seu site. Então você precisa aprender isso também. E no quarto passo, que é transformar o visitante em cliente, tem um livro que eu gosto de indicar, que é o Otimização de Conversão, Novatec também. Esse livro ele vai falar muito sobre, ok, eu já tenho esse tráfego, e agora? Como que eu melhoro a conversão dele? Como que com esse tráfego que eu tenho, como é que eu posso gerar mais negócios com esse tráfego? Então você vai estudar o comportamento do teu público e aí sim você vai conseguir gerar negócios através dele, tá? Então são esses 4 passos. Dentro de cada passo você vai ter uma área de conhecimento específica. Você vai ter uma área de pesquisa, uma área de estudo para que você possa implementar, para que você possa aprender. Então pegue essas dicas, né, no SlideShare, que eu compartilho também, tem um pouco desse processo de otimização e aplica isso. Então, se você quer estar dando os primeiros passos, no seu próprio blog, no seu próprio projeto, busque isso, tá? Mas a mensagem final é: concentre-se no usuário e tudo mais virá. Se você foca no seu público-alvo, se você foca em agradar ele, isso não é nenhuma novidade, tá, pessoal? Isso aqui não é nenhum segredo. Todo mundo sabe disso. Mas lembra que eu falei lá no comecinho? Qual é a grande diferença entre algo que todo mundo sabe, mas que pouca gente faz? É que quem faz consegue sucesso. Então, se você entende que concentrar-se no usuário é o mais importante e você realmente faz isso, você vai ter sucesso. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Bom, esse foi o vídeo aqui de respostas para algumas perguntas que eu tenho recebido.
Se você quer fazer alguma pergunta, se você quer interagir, quer comentar, pode comentar nesse post, pode deixar o seu comentário nesse vídeo, pode falar comigo no Facebook, /Nathanael Oliveira, enfim, pode mandar um e-mail. O importante é bater esse papo, o importante é que nós possamos aqui falar mais sobre a questão da internet, a questão do profissional, a questão do mercado hoje que nós estamos vivendo e principalmente compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar um pouco do que nós temos passado e quais as melhores estratégias, como buscar algumas soluções. Então eu espero contribuir de alguma forma e principalmente aprender com cada um de vocês. Então, queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até agora. Tá? Quem ficou escutando o vídeo, como eu havia solicitado, obrigado também. E agora chegou o momento da interação. Chegou o momento que eu quero ouvir vocês, eu quero conversar com vocês. Então, eu convido para que vocês possam fazer o comentário aqui abaixo e nós possamos falar mais sobre esse assunto, levar essa conversa aqui, tratar esse assunto de uma maneira mais específica, de uma maneira mais profunda e falar sobre outros assuntos também, tá? Então, deixa o teu comentário, vamos conversar e muito obrigado e até a próxima.